Se você é um seguidor de Romilson Ferreira, assista esse vídeo até o final. Esse vídeo é pra você. Então, eu peço encarecidamente que realmente assista até o final, ok? Então vamos ao vídeo em si. Meu nome é Adolfo Clay, caso você não me conheça, eu sou professor de grego bíblico, sou professor tecnicamente de teologia, e eu tenho percebido uma coisa. Eu gravei alguns vídeos falando do Romilson Ferreira, chamando ele de agente do diabo, falso profeta, e veio uma porrada de gente, seguidores de Romilson Ferreira aqui, me criticando, né, falando que eu não sei, falando isso, falando aquilo, falando, ó, prove que o nome disso, o nome de Deus é esse, o nome de Deus é aquilo. Seguinte, é bem simples. Eu convido vocês a entrarem no link da descrição, e estudarem um bacharel em teologia. Eu faço esse convite para vocês. Por quê? Acontece o seguinte, algumas das afirmativas do Romilson Ferreira, elas não têm um embasamento histórico. Algumas coisas que ele fala, né, se não boa parte delas, ela não tem um embasamento histórico, né? Falta um conhecimento profundo de linguística, falta um conhecimento de citar dicionários, né? Ele não cita outros autores, tipo assim, o Romilson Ferreira ele pode estudar o hebraico dele, o grego dele, beleza, mas ele não cita autores, ele não cita dicionários que apoiem a visão dele. Então, isso é uma coisa bem simples. Antes de você aceitar o que o Romilson Ferreira diz, ou concordar, né? Concordar ou discordar, você tem que ver se outras pessoas concordam com ele ou não. Por quê? O que acontece? Romilson Ferreira não é especialista em nada. E aí você tem um cara que estuda hebraico há 40, 50 anos, né? Escreve um livro, o cara vive de fazer teologia, de estudar, comparar manuscrito hebraico, comparar manuscrito do Mar Morto. E esse cara fala um negócio que vai totalmente contra o que o Romilson Ferreira diz. E o cara cita fontes, ele cita as fontes, né? Então, eu estou mencionando aqui de maneira geral. Então, por exemplo, eu já vi vídeo dele falando que Jesus significa Deus cavalo, né? Deus porco, e ele pega e faz umas repartições em latim. Só que a minha pergunta é, que dicionário de latim ele cita? Ele não cita dicionário de latim nenhum. Ele faz uma repartição, ele separa a palavra de maneira errada, né? E simplesmente assim. E muita gente que desconhece o grego, desconhece o hebraico, desconhece o latim, compra a ideia dele. E não é assim. Pera aí, Romilson, você está falando isso. Para aí. Quais são os autores que concordam com essa visão? Porque você pode pegar qualquer dicionário de latim, qualquer dicionário de grego, pesquisar o nome de Jesus e nunca vai significar Deus porco, ou Deus cavalo, ou seja lá o que for. Em nenhum dicionário de grego, em nenhum dicionário de hebraico, em nenhum dicionário de latim. Aí por que surge um cara no século XXI, como ele, ou como algumas pessoas que seguem ele, falando isso? É muita pretensão desconhecer a documentação histórica. Entende? Né? Interessante que teve um vídeo do Romilson Ferreira que ele falou o seguinte, ele pegou Êxodo 3:14, pegou a Bíblia de Jerusalém e citou a Bíblia de Jerusalém, lá ele fala assim, ó, não consta nas tradições mais antigas, né? Aí o Romilson Ferreira fala, não consta nos manuscritos hebraicos Êxodo 3:14. Só que ele se esquece, e aí ó, olha o princípio metodológico entrando em ação. Ele se esquece qual é a fundamentação e qual é a discussão da Bíblia de Jerusalém. Qual que é o princípio de pesquisa da Bíblia de Jerusalém? Eles partem do método histórico crítico, em que eles acreditam que existem vários autores para o livro de Gênesis, para o Pentateuco. Então, você vai ter várias tradições manuscritológicas, ou tradições antigas, que elas foram juntadas nos seus manuscritos e deu origem ao Pentateuco como nós conhecemos hoje. Esse é o princípio básico da Bíblia de Jerusalém. Então, muitos comentários sobre o Pentateuco, sobre outros livros, eles partem desse princípio. Então, quando eles falam que Êxodo 3:14 não consta na tradição mais antiga, eles estão dizendo assim, olha, na visão, nesse princípio de pesquisa,
Por esse caminho histórico-crítico, eles caminham, os autores da Bíblia de Jerusalém, eles falam, não consta. Só que você pode pegar qualquer manuscrito hebraico hoje, que contenha Êxodo capítulo 3 completo, né? E todos eles vão trazer Êxodo 3:14. Todos eles. Eu não vou me arriscar a falar dos manuscritos do Mar Morto, porque eu não vi, eu não peguei nenhuma citação do manuscrito do Mar Morto, eu não peguei para ler ainda os manuscritos do Mar Morto, para poder afirmar taxativamente sobre o assunto, sobre esse assunto. Mas, ali ele não está falando, ali no contexto de Êxodo 3:14, que o Romilson Ferreira diz que não consta nos manuscritos hebraicos, não é que não conste nos manuscritos hebraicos, não consta nas possíveis tradições, que são possíveis reconstruções antigas do texto hebraico. Que aí eles vão partir de, acho que 3 ou 4 tradições, né? A tradição javista, eloísta, sacerdotal e mais uma outra. Acho que são 4 tradições que aí foram unificadas e geraram o Pentateuco como nós conhecemos. Então, tipo, o Romilson Ferreira, ele ignora essa informação. Ele ignora essa informação. Tá? Tanto que eu gravei vídeo falando isso. Fábio Sabino, que segue o método histórico crítico, fez um vídeo criticando ele. E por quê? Porque ele está errado. Ele fala que não consta nos manuscritos hebraicos. Então ele tem que trazer os manuscritos hebraicos e provar. Ele que está acusando, ele que tem que provar. Nesse caso de Êxodo 3:14. Não sei se vocês entenderam, não sei se ficou claro. Então o que acontece? Quando você tem um método de pesquisa, e isso você aprende fazendo um bacharel em teologia, link na descrição. Quando você tem um método de pesquisa, você observa. E você pode fazer os julgamentos. Tem gente que chega, chama eu de louco, chama eu de doidinho, chama um monte de coisa. Só que se esquecem de assistir outros vídeos meus, se esquecem de procurar vídeos meus respondendo os assuntos, se esquecem de ver que eu gravo um vídeo por dia e tem 2 ou 3 vídeos falando do Romilson Ferreira. Então eu não vivo falando do Romilson Ferreira, né? Eu falo pontualmente, né? Eu não fico falando mal de Testemunho de Jeová. Eu gravo um vídeo aqui, um vídeo ali, só que eu tenho um outro trabalho, outra preocupação. Então eu peço que você que segue Romilson Ferreira, ou se você segue qualquer pessoa, eu peço que você faça o seguinte: perceba, preste atenção no que a pessoa está falando e vá buscar documentação acadêmica, teses, artigos, ou o nome de Deus é isso. Quantos escritores acadêmicos, quantos autores acadêmicos, quantos professores acadêmicos concordam com a visão do cara? Se tiver pelo menos um, beleza, a gente caminha, tem uma teoria para ser trabalhada, a gente caminha pelo rumo acadêmico. Se não tiver nenhum, que ele escreva uma questão acadêmica e trabalhe isso aí. Porque senão ele cria uma seita, né? A seita romilciana, né? A seita romilciana. Cria-se uma seita em torno dele e quem questionar ele está errado. E não é assim que funciona. Romilson Ferreira, ele marcou data para arrebatamento. Ele fala coisa que não tem atestação em dicionário de grego nenhum, dicionário de latim nenhum, dicionário de hebraico nenhum. Porque se você procurar o nome Yeshua em qualquer dicionário de hebraico vai dizer assim, Josué. Se você procurar em dicionários de grego do Novo Testamento, Jesus significa o Senhor é minha salvação. Traduzido do hebraico, Yeshua, ou transliterado, né? Transliterado do hebraico, Yeshua, o Senhor é minha salvação, que significa Josué. Aí você tem Josué e Jesus. Aí você pega os dicionários de latim, Jesus não significa Deus porco, significa Yeshua, o Senhor é minha salvação. Isso que significa Jesus no latim. E Jesus em língua portuguesa significa o fundador do cristianismo. Jesus, né, aquele que morreu na cruz pelos romanos. Entende? Então não tem nenhuma teoria que se possa desenvolver ou que se possa falar sobre isso. Aí quando você pega as documentações antigas, os manuscritos antigos, por exemplo, você pega Flávio José, no livro dele, História dos Hebreus, ele menciona que no período dele, ele conhecia mais de 20 judeus chamados Jesus. Como é que um judeu ia colocar o nome do seu compatriota de Deus porco ou Deus cavalo? Eles não eram loucos, mas eles colocaram o nome de Jesus. Por quê? Porque essa é a transliteração mais próxima de Yeshua no hebraico. E como boa parte dos judeus já falavam grego, né, e quando o documento é transcrito para o grego ou escrito em grego e está se referindo ao judaísmo, aos judeus, quando você vai escrever Yeshua, Josué,
ele é traduzido por Jesus, que vira Jesus ou vira Josué mesmo, né? Você tem 4 pessoas, pelo menos 3 ou 4 pessoas no Novo Testamento com o nome de Jesus. Josué, Jesus, Jesus o Justo e tem mais um Jesus, se eu não me engano. Então você tem 3 ou 4 personagens no Novo Testamento que recebem o nome de Jesus no grego, né? E fora que falar, porque Jesus, o sigma significa sus. Espera aí, isso está no nominativo. E se você colocar no genitivo no dativo, não significa mais Deus cavalo? Se você for no latim, ele tem as declinações. Por que o Romilson Ferreira não fala nada sobre as declinações? Será porque é que ele desconhece isso? Desconhece ou não? Ou isso não encaixa com a teoria dele? É isso? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Porque se for isso, não posso fazer nada. Então, eu digo para vocês, cliquem no link da descrição, façam o bacharel em teologia e aprendam um pouco. Aprendam a julgar. Não vão comprando as ideias, seja de Romilson Ferreira, seja de mim. O que eu estou falando, vai conferir. Vai pesquisar, entende? Não fique com o que eu estou dizendo. Eu peço que você pesquise. Mas não pesquise só no que ele disse. Pesquise em dicionários de grego, ok? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. E não se esqueça de curtir e compartilhar.